Queridos, vamos abrir em 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 17. Quem for achando aí, vamos ficar de pé para a gente ler. A gente se movimentar um pouco aí. Amém? Todos estão me ouvindo? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isto todas as vezes que eu beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, o Senhor é maravilhoso. Nós queremos exaltar o Teu nome. Queremos Te agradecer, Senhor, Te pedir revelação da Tua palavra. Queremos, Pai, Te pedir ensinos espirituais, que o Senhor possa nos doutrinar nessa noite com relação à ceia do Senhor. Que seja, Senhor, a melhor ceia de nossas vidas. Que o Senhor nos ensine a nos julgar, que o Senhor nos ensine a nos liderar através do poder que há no Espírito Santo. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal e declaramos liberdade do Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Traz espírito de revelação, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Pode dar mais um pouquinho de retorno, viu, irmão? O negócio aqui está cruel. Amém? Amados, a ceia do Senhor. A gente faz uma vez por mês, né? E é algo bíblico, mas que infelizmente muitos crentes eles não sabem o verdadeiro significado. Eu quero poder hoje em Cristo Jesus poder passar, né, instruções bíblicas à igreja. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo foi quem escreveu essa carta à igreja de Coríntio.
A igreja de Coríntios era uma igreja muito poderosa e muito relevante naquela época. A igreja de Coríntios ela era muito cheia dos dons espirituais. Existia lá profetas, existia lá mestres, pessoas com vários dons. E existia tanto profeta lá que eles ficavam brigando entre si para poder dizer a revelação. Era um revelando ali, outro revelava ali, outro revelava ali. E o Paulo teve que doutrinar também nessa área. Era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas que estava passando por problemas na igreja. E a gente vê aqui, queridos, que Paulo já tinha instruído a igreja, e eles estavam errando. Logo a gente aprende que, muitas das vezes, a gente está errando, não é naquilo que a gente não sabe, mas é naquilo que a gente já sabe. Às vezes nós sabemos até tanto, que vira uma coisa tão simples, que nós erramos naquela coisa, naquela área. E há necessidade de coragem, porque a gente aprende no mundo que ser homem, né, de coragem, é aquele que tem coragem de apertar um gatilho, é aquele que tem coragem de tomar um porre, ou usar uma droga, ou ficar com várias mulheres. Mas, biblicamente falando, irmãos, tanto para o homem como para a mulher, é exatamente o contrário. É quando você tem coragem de olhar para si e reconhecer as suas falhas, os seus defeitos. Porque, às vezes, nós estamos indo para a igreja com a motivação errada. Eu vejo muitos crentes que vão para a igreja mais para sentir do que para aprender. Querem sentir um arrepio, querem sentir uma manifestação, uma revelação. Mas muitos poucos estão realmente indo para a igreja para aprender a palavra. Por isso que muitos de nós nem se preparam corretamente para vir à igreja. Não prepara o coração para vir à igreja. Queridos, pelo menos o dia do culto era para ser um dia diferenciado na vida da igreja. Era para ser um dia de mais tranquilidade. Era para ser um dia que você e eu teríamos que diminuir os nossos afazeres. Era um dia que era para a gente descansar um pouco mais. Era um dia que era para a gente tirar ali um momento de consagração a Deus, já que muitos não conseguem tirar todos os dias ainda. Mas pelo menos no dia do culto, era para ter essa consagração. Para que, através desse momento de oração, de leitura da palavra, você pudesse chegar na igreja com o coração preparado, regado, para receber a palavra. Muitos de nós chegamos no culto, só o resto. Vem de qualquer jeito. Olha, Paulo exortou a igreja aqui, a igreja que eu falo às pessoas, a honrar aquele local que eles estavam se congregando. Só que hoje o que a gente mais vê são pessoas na internet dizendo que nós não precisamos de igreja, que a igreja somos nós. Na verdade, o que a gente vê é uma desonra à obra de Deus. E as pessoas não entendem que quem desonra a obra de Deus está desonrando o próprio Deus. São pessoas que estão cobrando perfeição da igreja, mas que elas mesmas não são perfeitas. Ninguém é chamado porque é perfeito. A gente é chamado pela misericórdia e a graça de Deus. É isso que acontece. Ninguém que foi chamado porque é bom ou porque é o melhor. Não. A Bíblia até diz que Deus escolhe aqueles que não são. Então, amados, primeira coisa que Paulo exorta aqui à igreja, ele começa dizendo que não podia elogiá-los. O apóstolo queria elogiar aquela igreja, mas ele disse, olha, nisso aqui, infelizmente eu não posso elogiá-los.
Irmãos, é necessário nós, como cristãos, olhar para nossas vidas e ver em nós qual é a atitude ou o sentimento que está em nós que Deus não se agrada. Que um homem de Deus não pode nos elogiar. Porque eu quero dizer para a igreja que aparentemente essa igreja ela era poderosíssima. Quem chegasse naquele culto, irmão, ficava impactado. Era muita gente orando em línguas, era muita gente profetizando, era um avivamento no que diz respeito aos dons espirituais acontecendo naquela igreja. Mas o apóstolo, tinha alguém espiritual ali que escreve para o apóstolo, ou vai lá, e ele começa a exortar a igreja. Eu recebi informação que tem divisões no meio de vocês. Divisões. E o que é divisão, irmão? Divisão é duas visões. Tem crente, irmão, que não tem, parece assim assim, com licença da palavra, um animal desgarrado, que não é pastoreado por ninguém. Ninguém tem o direito de chegar e ensinar, e corrigir, e doutrinar, e ensinar a pessoa. O que a gente vê aí nos status? Ninguém paga minhas contas e quer se meter na minha vida. Quero dizer para você que a vida ela é sua. E quem dá permissão de alguém estar na sua vida é você mesmo. Mas se eu quero crescer ou você quer crescer, é impossível crescer, evoluir, sem que alguém tenha liberdade de entrar na sua vida. É impossível. Você só não consegue se corrigir. Você consegue até algumas coisas, mas dentro do padrão que você já tem na sua mente, que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos. Aí quando chega alguém que está acima da gente, que está andando em um nível acima da gente, é complicado para a gente se curvar. É complicado para a gente dizer, rapaz, esse cara tem mais maturidade do que eu. Rapaz, esse cara está fluindo mais do que eu preciso me dobrar diante dele. Eu preciso aprender com esse cara. As mulheres do mesmo jeito, olha, essa mulher aqui, nessa área, ela evoluiu, ela está crescendo mais do que eu. Eu preciso aprender com essa pessoa. Mas o que é que a gente vê na igreja, a divisão? É que as pessoas, por conta do orgulho, fazem uma investigação minuciosa da pessoa, para descobrir um defeito dela, para poder ter a desculpa, né, para justificar o porquê ela não se submete àquela pessoa. E isso, irmão, é orgulho. Então a divisão é isso. Então hoje nós temos uma coisa boa acontecendo. Várias igrejas. Você anda tropeçando em igreja hoje. Eu nunca vi um bairro que tem tanta igreja como esse bairro aqui. Eu nunca vi. Já morei em alguns bairros, mas eu nunca vi aqui, é igreja demais. E consequentemente, irmão, existem algumas pessoas que lideram igrejas que não têm nenhum preparo. Infelizmente. Que às vezes, que abriu uma igreja porque saiu brigado de uma outra igreja, brigou com o pastor dele, aí saiu, aí abriu uma igreja porque lá o pastor não deixou ele pastorear. Então, são fazendo coisas boas, mas com a motivação incorreta. E, consequentemente, aquela pessoa vai gerar outros rebeldes. Porque é muito lindo você querer que as pessoas se submetam a você, sem que você se submeta a ninguém. Todo mundo quer ensinar, quer corrigir. Mas poucas querem ser corrigidos, querem ser ensinados. Então isso é muito sério. Nós temos que acabar com essa divisão na igreja. Aí na igreja, no mesmo culto, a mesma igreja, tem crente que sai, meu irmão, o culto foi uma bênção, a igreja está uma bênção, cheio da presença de Deus. Olha, meu irmão, o que está acontecendo ali é lindo. Aí tem outros que saem, igreja desorganizada. Tu viu, aquela parede não estava pintada. Como é que pode, rapaz, não pintar só aquele pedaço? Não sei o que, o irmão estava de bermuda. Não sei o que, tu viu aquela irmã lá, estava com vestido. Sai falando mal da igreja. E o pior de tudo,
é que são umas formigas para evangelizar. Manda falar de Jesus. Ora aí, irmã. Com a fofoca. Tu viu a irmã lá? Aí fica lá, menino, chega, flui. Os dons começam a fluir. A língua sai da boca, menina, só falta é bater nos outros assim, ó. Isso é muito triste. Deus não nos chamou para fofocar. Deus nos chamou para evangelizar. Deus não nos chamou para anunciar a vida dos outros. Deus nos chamou para anunciar Jesus. Porque é Jesus que salva. E a Bíblia diz que a mesma medida que eu estou medindo o outro, eu vou ser medido também. Então não se preocupe. Com a mesma intensidade que você está usando a sua língua para condenar as pessoas, alguém vai usar para te condenar também. Pode ficar tranquilo. O que é teu, vai chegar. O que você está semeando, você vai colher. Temos que acabar com essa divisão. Está na hora, irmão. Porque muitas pessoas acham que evangelizar é ter assim um conhecimento teológico. Não. Você só tem que conhecer Jesus. Quantas pessoas não estão aí com casamento destruído? E que às vezes o seu testemunho do que Deus fez no seu casamento salva esse casamento. Meu casamento foi restaurado, está com 13 anos e pouco. Desde lá que eu anuncio essa transformação. Nunca ficou velho, parece que foi ontem. E todas as vezes que eu conto meu testemunho para alguém, essa pessoa é impactada. Nem sempre eu evangelizo com a palavra. Dando um estudo bíblico, olha, no contexto geográfico, na hermenêutica, e para lá e para lá. Não. Quando eu estou fazendo corrida, quantas pessoas já entraram aflitas no meu carro? E saem felizes, alegres. Por quê? Porque ali eu tenho duas escolhas. Porque enquanto tem motoristas que ficam dando em cima das mulheres, que ficam falando mal não sei de quem, eu decido em Cristo Jesus evangelizar. Uma vez eu me lembro que eu era mototáxi, estava me lembrando esses dias. Eu peguei uma anja aqui no lado da Serrinha e fui deixar lá no Marina Park. Não, lá na beira-mar. Aí quando a gente desce lá, ela desce da moto, aí ela pega, ajeita aqui o vestido bem coladinho aqui e tal. Aí, assim, e eu esperando ela me pagar, né? Ela podendo me pagar para depois se ajeitar. Não, ficou logo se ajeitando todinha, né? De capacete aqui no cabelo. Aí disse, eu estou bonita? Ah, você está bonita. Externamente você está muito bonita, mas internamente eu vejo uma tristeza gigantesca na sua vida. Que só Jesus pode te curar. Porque no dia que tu conhecer Jesus, você não vai precisar mais fazer isso aí para ser feliz e nem para ganhar a sua vida. Ela olhou para mim, você é evangélico, né? Sou. É, porque só evangélico fala essas coisas. Quanto é a corrida? Tanto. Puf, pagou. Outra vez eu fazendo uma corrida de moto, nessa época ainda. E eu levando outra anja aqui na garupa da moto. E antes de eu me converter, irmão, quando eu levava alguma mulher na minha moto, quem já foi motoqueiro aqui vai entender o que eu estou falando. Motoqueiro e sem vergonha, né? Então, tem os motoqueiros fantasmas e tem os motoqueiros safados. Aí eu era o safado. Eu dava maior valor quando tinha algum obstáculo, como quebra-mola ou um carro, que eu deixava para frear em cima. Por quê? Porque quando freava aqui, a mulher se encostava em mim. Só que aí eu convertido agora, cheio de Deus, aquilo que me dava prazer agora me dá nojo. É assim que é passando na vida do crente. Aí eu aqui com a anja, e eu freando aqui com o maior cuidado aqui, a moto, e a mulher, e eu assim já na moto, já quase em cima do tanque, com as pernas já dormentes, porque o motoqueiro sabe. Você andar ali em cima do tanque, as pernas ficam dormentes, fica tudo dormente que está ali. E eu evitando ao máximo. Quando a gente desce lá na beira-mar, ela, quanto é a corrida? Eu, só um minuto, senhora, eu vou reportar aqui. Eu reportei no rádio, aí o cara falou o valor. E ela toda para frente, né? Como diz a minha mãe, toda para frente. Aí ela olhou para mim e disse assim, como é que eu pago? Né? Fez aquele jeitinho, né? Como é que eu pago? Com dinheiro. Ela ficou toda errada.
pagou e saiu todo envergonhado. Talvez ela esperava dizer, não com um beijo, com um abraço. Não, um beijo e abraço eu estou lá em casa. Eu tenho que levar dinheiro para encher a barriga daquela que me dá beijo e abraço. Então, irmãos, a primeira opção para a gente evangelizar é com o nosso testemunho. Mas tem crente que não tem testemunho, tem testemunho. Eu tivesse que inventar uma palavra, vergonha o munho. Envergonha o nome de Deus, é crente na igreja. Mas lá no trabalho não é crente. Não dá para ser crente assim. Não dá para vir vestida de freira na igreja e na semana estar vestida de não sei de quê. Então, amados, quando Deus chega em nossas vidas, Ele tira essas divisões. Uma hora que é o padrão de Deus, outra hora que é o padrão do mundo. Não, nessa área eu quero Deus, nessa outra área eu quero o mundo. Não, nessa área aqui eu consigo. Não, meu irmão, não existe isso. Jesus diz que aquele que não está comigo, aquele que não ajunta, espalha. Então a igreja do Senhor, ela precisa, irmão, se santificar. É uma decisão. Quem tem dificuldade para servir a Deus é porque tem facilidade para andar no pecado. Não existe coluna do meio. É uma decisão. Uma decisão. E é difícil para todos. Todos os dias somos tentados. Somos caluniados, somos perseguidos. Mas quem é fiel, é fiel. Então aquele que se converte de verdade, irmão, lança a mão da aparência. Lança a mão da aparência. Não tenta mais andar corretamente só porque está na frente dos outros. Não. Ele agora vive para Deus. E ele sabe que aonde ele estiver, Deus está lá com ele. Então a pessoa procura ter uma conduta que vai agradar a Deus. Ele não é perfeito, ela não é perfeita. Mas quando ela erra, ela vai lá aos pés do Senhor. Meu Deus, me perdoa. Vacilei, me perdoa, pequei. E já vou chegar nesse lado. Então Paulo disse que eles não estavam se reunindo para melhor, e sim para pior. Então a gente vê uma diferença aqui, irmão, que os dons espirituais não chamam a atenção de Deus. Os dons espirituais não chamam a atenção de Deus. Ah, como ele prega bonito. Ah, como ele olha em línguas. Você viu a rajada de línguas estranhas? Que tem crente que é tão menino, tão criança, que se chegar uma pessoa que se diz profeta perto dele e começar a orar em línguas, a pessoa já se derrete. Se o cara chegar, uma pessoa, Deus do céu, aleluia. O cara pode dizer o que for depois. E a pessoa está lá recebendo. Aí às vezes tem lá uma irmã ou irmão que é crente de verdade, que está dando um conselho para ela, mas ela não recebe. Mas se chegar um lá e não me estela, oi, tá cheio de Deus, é só carne muitas das vezes. Quero dizer para você que o dom de orar em línguas, ele é de Deus. Mas os demônios sabem imitar isso também. Uma vez eu estava numa vigília e tinha uma pastora pregando, e a gente lá adorando a Deus, e orando em línguas e tal, a igreja toda lá. E tinha um cara assim, um pouquinho distante de mim, o cara orando em línguas, sabe? E o papai, não sei o quê. Aí eu lá, menino na fé ainda. Eu, meu irmão, o cara ali tem uma intimidade. Aí a pastora pregando, que ela hoje já está na glória, né? Faleceu. Ela disse assim, eu queria pedir para o irmão se conter um pouco. E eu achei aquilo um absurdo, a pastora. Deixa a pastora. Aí ela pregando e ele lá, a igreja, né? Assim, escutando a pregação. E ele... Ela, irmão, eu queria pedir para você se conter. Na terceira vez, de novo, aí começamos a botar um louvor, fomos orar e ele ficou lá. Os pastores foram lá, quando botou a mão na cabeça dele, ele está endemoniado. E eu lá, trouxa, do outro lado, achando que o cara tinha intimidade, mas era com o diabo.
Tinha intimidade, mas era com o diabo. Paulo vai entrando numa cidade, que agora eu não lembro o nome, e vem uma menina, uma jovem, elogiando ele. Esses são filhos do Deus Altíssimo. Escutai o que eles têm a dizer. Esses são os filhos do Deus Altíssimo. Aí a Bíblia diz que Paulo se indignou-se no espírito e olhou para ela e disse: demônio, saia da vida agora dela em nome de Jesus. O diabo também fala coisas boas. Quantas meninas aqui não estão sendo enganadas pelo próprio diabo? Aquele rapazinho lá bonito no teu colégio, do cabelozão assim, te chamando de linda, de maravilhosa. Às vezes é o diabo falando para você e você não tem discernimento. Cuidado. Quantos homens, né? Não, mas era um avião. Linda, mulher linda, perfeita. Pois é. A Bíblia diz que o diabo se transforma até em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. E Paulo começa a confrontar aqui as divisões. Ele diz: olha, é necessário que haja, para que aqueles que são aprovados sejam manifestados. A gente teve agora um momento, nós estamos tendo ainda, né? Um momento muito complicado no Brasil. Um momento de confronto, de divisão. E, nesse exato momento, a gente está sabendo quem é quem. Foi revelado quem é quem através das suas atitudes. Por quê? Porque as atitudes revelam o que está no nosso coração. Então foi necessário que houvesse uma divisão para que essa mentira que diz que 84% da população do Brasil é cristão, que conversa. Não é. Então, irmão, e depois ele começa a confrontar a motivação daqueles crentes. Na ceia do Senhor também eles faziam uma festa que se chamava Festa do Amor, que era uma refeição de confraternização, em conjunto com a ceia do Senhor. O rico, ele trazia alimentos com fartura, enquanto o pobre, sentado a seu lado, tinha uma casca de pão. Paulo pergunta: não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus? Os crentes não podem compartilhar a ceia do Senhor e ser abençoados se não amarem uns aos outros. Temos que ser justos, irmãos. Aqui era na igreja, aí os crentes, os irmãos que eram ricos, vinham trazer suas refeições, comia bem, e o pobrezinho do irmão lá do outro lado, com a casquinha de pão lá comendo com fome. Não pode ser assim. Nós temos que nos compadecer. Olha, irmãos, é por isso, irmão, sinceridade. É uma opinião pessoal minha. Isso aqui é minha. Eu nunca vi, até hoje, posso ver amanhã, um crente, um cristão, fluir na igreja realmente, se ele não for generoso. Se ele não conseguir botar a mão no bolso e abençoar aquela obra, eu não consigo, eu não vi até hoje. Pelo contrário, quando a pessoa chega na igreja, ela é impactada pela presença de Deus, ela quer abençoar. Porque os crentes hoje, não todos, todos querem ser abençoados. Todos. Todo mundo quer ser abençoado. Só que Deus não quer levantar pessoas abençoadas. Deus quer levantar pessoas abençoadoras. Porque não adianta de nada você estar lá na sua casa, cheia do Espírito Santo, enquanto o teu vizinho, enquanto a tua mãe, o teu pai está passando fome. E não só física, mas espiritual. Espiritual. Não prega o Evangelho. Eu hoje, irmão, tenho a minha consciência tranquila. Todos os meus familiares que chegaram perto de mim, que alguns hoje estão um pouquinho distantes, escutaram a mensagem através da minha boca. Todos. Se tiver um, pode se levantar e me acusar. E eu não vou brigar, eu vou lá e vou pregar para ele naquele momento. Todos.
escutaram. Se vão querer ou não, aí a questão é deles, não é minha. Mas a minha missão é anunciar. E não é só aqui não, ó. É no dia a dia. Tem que ser um estilo de vida. De você expressar Deus às pessoas. Aí tem mulher que acha que vai converter o marido porque ela vai para a igreja. Aí o marido vai indo para a igreja, olha aí, a minha mulher está indo para a igreja, eu vou me converter. Vai não. Não vai. A Bíblia diz, irmão, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. São contra principados e potestades. Então, se a gente não aprender, e a Bíblia diz também que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e sofismas. Então, se você e eu não aprendemos a usar as armas espirituais, você vai passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, e não vai vencer a batalha lá na tua casa. Porque que você está lutando é contra demônios, eles existem. E Jesus foi bem claro. Agora eu não me lembro da passagem direito, mas trouxeram, acho que foi um menino que se jogava no fogo, porque ele estava endemoniado. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Sai, em nome de Jesus. Ai, não saiu. E o pai já estava triste e desanimado. E conta para Jesus, Jesus vai lá e diz, ô geração incrédula. Aí vai lá e expulsa o demônio. Na hora que ele chega lá, expulsou. Aí depois os discípulos à parte envergonhados, talvez falando bem baixinho, mexe, fala só para nós aqui. Por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Aí Jesus diz, é porque há uma casta que só sai com jejum e oração. Jejum e oração era para ser o estilo de vida da igreja. Acho que nunca teve um tempo que a gente é mais obeso. E a gente não consegue tirar uma refeição para se consagrar a Deus. Não consegue. A gente está sempre na correria, na corrida, na carnalidade. A gente sempre está na ambição, quer mais, quer mais, quer mais. A gente não entende, irmãos, que quando a gente tira um tempo para buscar a Deus, ali você está recebendo instruções. Instruções. É daquele momento ali, irmão, que sai a tua vitória. É daquele momento ali que tu está guerreando em oração e conquistando as providências que Deus tem para a tua vida. Mas, irmão, Deus não dá, dá. Mas vê no Velho Testamento, olha, vocês vão para a terra que eu te prometi. Mas vai ter lá gigantes, vai ter os inimigos. Então Israel tinha que enfrentar os inimigos. Assim é o crente, nós temos inimigos. Inimigos que estão querendo prender o nosso casamento. Inimigos que estão querendo levar os nossos filhos à perdição. Que está querendo fazer com que os nossos jovens se percam. Entre nas drogas. Engravide antes do tempo e tenha a sua vida destruída. Por conta de uma aventura. Nós temos que guerrear, irmãos. Espiritualmente. Guerrear. Eu nunca fui, se eu dizer aqui para você que eu fui o pai mais amoroso da terra, eu vou estar mentindo. Meus filhos têm muita coisa a dizer sobre mim. Mas uma coisa eu sempre fiz. Sempre eu apresentei minha casa a Deus. Sempre eu coloco, hoje são casados, ainda assim, eu apresento eles a Deus em oração. Digo nome por nome e as necessidades que eu tenho conhecimento. Nós temos que ser assim. Nós que somos os pais, os homens aqui, nós temos que ser as pessoas mais espirituais da nossa casa. Você tem que ter, eu vi até um memezinho, uma frase de um homem andando e um menino andando atrás dele, e o homem dizendo assim, filho, que era o pai, né? Filho, cuidado aonde pisa. Aí o filho dizia assim para o pai, cuidado o senhor aonde anda, porque eu estou somente seguindo o Senhor. Os nossos filhos vão mais obedecer ao exemplo que nós damos em atitude do que as nossas palavras. Então, quando a gente chega numa casa, que a gente vê ali uma fortaleza espiritual montada, porque a mulher, às vezes, ou o homem vai para a igreja, mas não tem discernimento espiritual. Quantos casais hoje não vivem só como amigos, de fachada dentro de casa?
que não tem mais contato físico, que não tem mais relação sexual. Só de fachada. Porque o diabo entrou lá, e o marido às vezes traiu, ou a mulher traiu, e eles estão lá achando que estão fazendo um bem maravilhoso aos filhos, porque eles não se separam de vez. Os seus filhos percebem isso. O que você está fazendo é a mesma coisa. Se alguém morrer na tua família, tu decidir não enterrar o defunto. Não, ele vai ficar aqui presente na minha casa. Eu não vou enterrar o corpo, não. Não vai servir de nada. E vai chegar um momento, irmão, que aquele corpo vai ficar insuportável, mau cheiro. A sua atitude de orgulho, de não perdoar, de não deixar Deus restaurar o teu lar, a cada dia está levantando um mau cheiro na tua casa. Um mau cheiro espiritual e atraindo demônios que atacam as suas finanças, as suas emoções, os seus filhos. Eu sei o que é isso. Eu falo com autoridade. Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é não querer perdoar e o que não poder perdoar. Porque eu não só não podia perdoar, mas também eu não queria perdoar. Mas eu também sei que quando nós conhecemos a Cristo de verdade, Ele quebranta os nossos corações. Nós entendemos que nós somos pecadores diante de Deus. E que nós não temos o direito de julgar o nosso próximo. Porque quando eu não perdoo o meu próximo, eu também não sou perdoado por Deus. Está lá na oração do Pai Nosso. Que muitos rezam ou oram de maneira mecânica, mas não entendem o significado. Isso é muito grave. Já parou para pensar? Quando alguém me magoa, irmãos, que não é muito difícil, eu convivo com muitas pessoas, eu lidero pessoas, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho genro, tenho sogra, tenho mãe, tenho pai, cunhadas. As piores são as cunhadas, mas tenho. E tem hora que alguma deles fazem algo que me indigna mesmo, que dá raiva. E a vontade que a gente tem é de não perdoar. Mas aí o cristão lembra, se eu não perdoar eles, Deus não vai me perdoar. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eu vou pecar, vou precisar do perdão de Deus. E muito mais. Quando a gente não perdoa, você pode orar quantas horas quiser. Pode jejuar, irmão. Pode dar dízimos grandiosos, ofertas milionárias. Não passa do teto. Deus não aceita. Porque para Deus aceitar a oferta, em primeiro lugar, Ele tem que aceitar o ofertante. Não se compra a bênção. A bênção de Deus não está à venda. Ele só dá de graça. Então é necessário um auto-julgamento, para que nós possamos entender com qual motivação estamos fazendo tal coisa, mesmo que seja coisas boas. A gente vê na internet pessoas distribuindo cesta básica, sopão, mas o que as pessoas fazem? Pega o pessoa que está lá passando fome recebendo a ceia, né? A cesta básica, a pessoa vai passando uma necessidade grande, uma vergonha grande. Aí a pessoa vai, faz um X, aí bota no Instagram, no status, fazendo uma obra. Para que isso? Se tu dá, se cala. Porque Deus está vendo, é Ele que vai recompensar. É Ele que vai recompensar. Eu não vou dizer que você não possa dar um testemunho sem citar nomes, que você deu uma oferta a alguém, que você abençoou alguém, e Deus te abençoou de novo. Está certo. Mas a gente não pode estar fazendo propaganda dessas coisas para se exaltar. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa boa, mas é para ela aparecer, ser reconhecida. Para as pessoas dizerem, olha como ele é bom, generoso, generosa. E às vezes o coração cheio de mágoa. Deus quer tirar essa hipocrisia de nossas vidas. Deus quer libertar o seu povo. Porque quando a gente está magoado com alguém, irmãos, você está preso àquela pessoa.
preso a ela, você não é feliz. Você não é feliz. É impossível ser feliz com o coração cheio de mágoa. Quantos casais eu não já conversei que chega, pastor, eu não quero mais ela, eu vou matá-la. É uma mulher do mesmo jeito. Aí eu digo, conte-me mais. Aí começa. Puf, pá, puf, quebra a lâmpada, vai para cá, vai para lá. Mas, quando eles escutam a palavra de Deus, e eles decidem obedecer, eles são curados. E saem dali apaixonados. Saem dali muito mais apaixonados do que antes. Porque um casamento na mão de Deus, irmão, ele também tem conflito. Tem dias difíceis. Mas ele nunca perde a graça. Esses dias um homem me perguntou o seguinte: pastor, eu sei que eu sou uma mulher que fez cirurgia, e o senhor naquela área não está podendo ter acesso, está restrito. E aí, como é que o senhor reage diante disso? Eu disse, cara, o Espírito Santo, ele supre todas as nossas necessidades. Eu estou tranquilo. Para a glória de Deus. Tudo que eu quero é que a minha mulher se recupere, que ela fique bem. Porque quem anda nesse pecado, não é porque não tem uma mulher, é porque está preso naquele pecado. Não é. Não, eu vou me casar, porque quando eu me casar eu não vou ser mais tentado. Mentira. É tentado do mesmo jeito. Quem nos guarda é Deus. É Deus. Então, irmãos, hoje é um culto de ceia. Hoje é um dia da gente decidir organizar nossas vidas. Decidir ser diferente. Decidir ser um exemplo. As consequências daquelas atitudes que foi, eles eram julgados em vez de abençoados. O crente, irmão, que não entende esse princípio, ao invés dele ser abençoado no dia da ceia, ao invés de ser abençoado no culto, ele é julgado por Deus. Porque a pessoa não se entrega, fica no orgulho. E eles foram, irmão, disciplinados por Deus. Deus mandou doença para aquela igreja. Deus até matou pessoas ali naquela igreja. Na igreja de Coríntio. Porque não quiseram se arrepender. Parece que o Deus dessa época não é mais o Deus de hoje, que hoje pode servir a Deus de qualquer forma. Não, mas Deus, às vezes ele joga doença na pessoa. Às vezes ele mata a pessoa. Porque a pessoa decide andar em perversidade. A falta de perdão é uma atitude de orgulho. Porque o padrão de Deus não é o perdão. O padrão de Deus é não guardar rancor. Você já pensou se Deus ficasse magoado, irmãos? Já parou para imaginar? Eu não sei se eu estou pregando para pessoas perfeitas. Eu sei que eu era o primeiro a ser fulminado. O pastor não quer andar roubando, matando. Não. Se Deus sonda até os nossos pensamentos. Vai me dizer que nem um dia se vê um pensamento mal na tua mente, né? Se um desejo de matar alguém. Hein? É, irmão. Mas ele não fica magoado. Então nós temos que seguir esse exemplo. Paulo determina que nós temos que ser dignos para comer à mesa do Senhor. Só que hoje nós nos preocupamos mais com ritual, com coisas externas do que com a interna. Não, mas tem que ser batizado nas águas, tem que ser, os dois tem que ser crente, porque se a mulher for crente, o homem não for crente, não pode cear. O que mais? Tem que ser casado no civil, no católico, não sei aonde. Tudo coisa externa, tudo isso é importante, eu prego sobre isso. Mas a Bíblia mostra que se a pessoa aceitar Jesus de verdade, ela já está apta para tomar a ceia do Senhor. E tudo isso vai vir como consequência da sua conversão. Porque quem é convertido não suporta andar no erro.
Porque as obras não trazem salvação, mas a salvação traz as obras. Ninguém vai ser salvo por fazer coisas boas, mas todo aquele que é salvo começa a praticar as coisas boas, as boas obras. Isso acontece. Aí, como corrigir essa desorganização? Como corrigir isso em nossas vidas? Paulo diz, versículo 31 e 32, ele diz: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você tem que se julgar. É você que tem que se analisar. É por isso que eu não impeço ninguém de tomar a ceia do Senhor. A Bíblia não me deixa abertura para isso. Eu tenho que ensinar a palavra para a pessoa se julgar. É você que tem que se julgar. A Bíblia diz que é para se julgar, não é para se condenar. Tem coisas, irmão, que a gente assim é tão difícil de engolir. Porque às vezes, irmão, a gente está vivendo uma frieza espiritual. Aquela paixão por Jesus está longe. E alguns sintomas ela mostra. Quando você começa a ter muita dificuldade para ir para a igreja. Às vezes eu escuto coisas assim, irmão, que eu vou lá no céu, peço a misericórdia dele, volto de novo para a terra e fica ali na UTI para dirigir aquilo. Alguns motivos que as pessoas dão para não vir para a igreja. Não, é porque eu estava cansado. Não, é porque eu estava com dor. Não, é porque eu estava chateado. Pelo amor de Deus, irmão. Misericórdia. Você precisa se julgar. Nós temos critérios em nossas vidas. Critério. Teve uma fase, irmão, que eu estava com ódio da igreja. Eu estava revoltado com a liderança. Mas ainda assim, todo domingo eu pegava meu carro, pegava minha mulher, pegava meus filhos, eu ia para a igreja. Indignado. Ficava naquela cadeira lá sentado com o padre lutando. Era o pastor pregando, eu dizia, esse bicho é falso. Será que ele não é mais um? Igual aqueles que fizeram comigo, mas eu ficava lá. Porque eu sabia, mesmo sendo assim, essa palavra tem um poder. Uma hora você liberta, uma hora eu me converto de novo. E ficava lá, sentado. Tem um momento que eu estava tão revoltado que nem meu dízimo eu vou dar mais à igreja. Eu começava a dar para os pobres, para os outros. Mas eu dava. Mas eu não dava na igreja. Mas eu estava lá. Porque eu sabia que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de se congregar. É um mandamento. Eu ficava imaginando, eu ficava me julgando. Rapaz, eu só tenho um culto na semana, eu ainda não vou, miserável que sou. E a gente sabe que tem uma batalha espiritual, irmão. Enquanto você não está decidido, está em dúvida, está morno, o diabo, tudo vai ser motivo para você não vir. E você que está me ouvindo pela internet hoje, escute, culto pela internet é para quem não pode vir à igreja. Ou então para você assistir depois do culto na semana. Mas o culto mesmo é o presencial. Porque aqui você tem comunhão uns com os outros. Aqui você abraça uns aos outros. Aqui você tem contato com a igreja de Cristo. Então nós amamos mais o nosso trabalho, amamos mais os nossos amigos, amamos mais as redes sociais, amamos mais tudo do que a casa de Deus. E Paulo exorta aqui ao povo que eles estavam sendo irreverentes na casa de Deus. E aqui eu estou falando do Novo Testamento. Então se julgue. Vixe, o pastor hoje está dando uma indireta para mim. É porque você está se achando muito importante. Se fosse só você, o meu problema estava resolvido. Ah, se fosse só uma pessoa. Ah, se fosse só de uma pessoa que eu escuto isso. É igual uma historiazinha que o pastor ele contou, que a mãe chegou para o filho e disse: ei, filho, bora se arruma, está quase na hora do culto. Não, não vou hoje não, mãe. Vou hoje não, estou cansado, tô não sei o quê. Rapaz, tu tem que ir para a igreja, rapaz. Tu não pode faltar, não. Não, eu estou cansado, não vou não, mas não sei o que, não sei o que. Você tem que ir, rapaz. Bora, se levanta. Tá bom, eu me dei 3 motivos para mim ir para a igreja. Primeiro, é que tu é um cristão. Segundo, tu é um cristão e a tua igreja só tem um culto na semana. E segundo, que é um mandamento.
E terceiro é que tu é o pastor da igreja. O pastor não queria ir para o culto, desanimado para ir para a igreja. E às vezes os cristãos estão assim, procurando motivos para ir para a igreja. A palavra começa a ser dura, sabe? Não tem mais aquele prazer de escutar a mensagem, sabe? Irmão, isso é sintomas que você está numa UTI espiritual. Você precisa ressuscitar em Cristo Jesus, resgatar esse amor, voltar. Quando era naquele tempo, que era o dia do culto, tu se arrumava, com o maior prazer, com uma alegria, porque tu ia para a casa do Senhor. E não sair como quem vai levar uma pisa. Porque indisposição física não é desculpa. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas nós temos que obedecer, irmão, porque é um mandamento. Porque, embora o nosso trabalho é importante, é muito importante. Estou dizendo aqui para ninguém ser negligente no seu trabalho. Você tem que trabalhar. Você tem que chegar no horário. Você não pode faltar. Mas só que no final de tudo, vai ficar. Vai ficar aí. Teu dinheiro vai ficar, tua casa vai ficar. Até essa roupa que você está usando aí, vai ficar. Tudo vai ficar. E no final, nada disso vai poder nos salvar. O que vai poder nos salvar é Jesus, é a nossa aliança. E quando a gente está andando no Espírito, entendendo das coisas espirituais, a gente entende se a nossa casa está um fracasso, se a nossa vida financeira está um fracasso, se o meu casamento está um fracasso, se os meus filhos estão um fracasso, é porque eu estou perdendo isso no reino espiritual. Eu preciso me consagrar, eu preciso guerrear pela minha família, eu preciso me levantar e não aceitar mais essa situação. Você, como eu sempre gosto de dizer aqui, você não pode ser um crente queixo de vidro. Quem gosta aqui de luta, faz tempo que eu não assisto, mas isso aqui eu sei. Uma vez eu estava assistindo uma luta, um negão que era um medonho, dava uns 8 de mim, um cara uns braços, que dava 2 pernas na minha, um cara bem grandão. Um cara bom, batendo no outro cara aqui, se defendia bem, quebrando o cara já todo ensanguentado. O cara deu só um no queixo dele, o cara bom, caiu. E umas 4 lutas dele eu vi dessa mesma coisa. O cara era queixo de vidro. Tem crente que é queixo de vidro. Quando Deus está fazendo um milagre, Ele está lá glorificando, adorando. Quando está tudo bem nas finanças, está lá. Mas quando começa a enfrentar uma crise financeira, quando começa a enfrentar uma crise no trabalho, na família, não, mas não. Eu acho que o que eu senti naquele dia foi só emoção. Não, a igreja está tão longe. É tão perigoso ir para ali, vendo as notícias. A gente assiste aqui pela internet, é mais seguro. Aí já pensou se um anjo se der só assim uma chulipa numa teia daquela e cair na tua cabeça, tu morre. É igual uma história que eu vi um pai, né, que eu fiquei lá em casa sem palavras, lá no Rio de Janeiro, o cara com as portas tudo trancado dentro de casa. Eu nem sabia que isso poderia acontecer. Alguém passou, deu um tiro para cima. E segundo os relatos dos caras, diz que a bala subiu, quando desceu, caiu na cabeça do filhinho dele de 7 anos que estava dentro de casa, irmão. O menino morreu na hora. Eu não sabia nem que isso podia acontecer. O cara contando, chorando, o pai. Olha, minha família só cria meus filhos dentro de casa. Nós estávamos tudo de porta trancada, aqui todo mundo seguro dentro de casa, acontece um negócio desse. Se fosse alguém que atirou na porta, né, e pegou, não, como é que pode, meu irmão? A verdade é que ninguém está seguro. Quem nos guarda é Deus. A Bíblia diz que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. O sentinela era aquele cara que ficava na torre. Quando ele percebia que estava havendo um exército inimigo, ele tocava trombeta para poder o exército vir e se posicionar para a guerra. Mas o que é que Deus estava dizendo? Olha, mas se eu não der a vitória a vocês, vocês vão ser só avisados que vão ser fuzilados. Porque quem dava a vitória era Deus. Volte a ter essa fé novamente.
Volte a jejuar novamente, a colocar o teu joelho no chão, a orar, a buscar Ele, a crer que aquele teu momento de intimidade, de busca, está trazendo milagre para a tua vida, está trazendo milagre para as tuas emoções, para as tuas finanças, para os teus filhos. Deus, irmão, está trabalhando não só na sua vida, mas na tua geração. Na tua geração. Eu quero ficar para a história. Nem que seja só para a história da minha família, para os meus filhos dizer, olha, um dia o meu pai foi exemplo para mim. Eu já lá morto, e eles contando para os netos, olha, o meu pai foi pastor, um homem de Deus, um homem cheio do amor, doce. Tirando essa parte, o resto dá certo. Um homem de fé, que orava por nós, que não desistiu da família. Eu quero ficar para a história. Eu não quero ser só mais um, não. Pode dizer que eu vou desistir, pode jogar pedra, pode bater, pode caluniar, porque quem nos guarda é Deus. Pode tocar a trombeta aí do inferno, mas eu me importo com a trombeta do céu, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quem me chamou. Eu sei que Ele tem poder para me guardar, para me sustentar. Eu sei. Então não importa tanto hoje o presente, no que diz respeito aos resultados. Porque o que importa hoje é para quem você está fazendo, é quem está te motivando. Porque se você conhecer a Deus de verdade, irmão, se você conhecer a Deus de verdade, eu estou falando de verdade, não estou falando de um vento que tu se arrupeia, não estou falando de um dom espiritual, estou falando de tu ter revelação de quem é Deus. Se tu conhecer a Deus de verdade e tu se relaciona com Ele, irmão, a tua história já está escrito lá nos céus. Pode as circunstâncias todas dizer que não vai dar certo. Você pode estar hoje aí para baixo, desanimado. Você pode olhar para a sua família e dizer, não tem mais jeito. Mas se tu tem uma aliança com Deus, você se relaciona com Ele, você fala com Ele, você conta essas coisas para Ele, porque a oração e o jejum traz uma sensibilidade para nós, porque tem crítica que os céus ainda não conhecem, no que diz respeito à intimidade, sabe dele porque o pastor ora por ele, porque o pai ora por ela, mas ela mesmo não conta a vida dela para Deus, não conta. Você tem que ser conhecido, porque o seu nome já é falado lá no céu. Mas o que o céu quer agora é escutar a tua voz. Mas isso tem que ser um estilo de vida. Irmão, vou passar minha vida todinha orando. É maravilhoso orar. Tem que ter, irmão, senão não dá. A gente vai ficar apanhando que nem burro e não sabe nem onde é que vem a pancada. Mas é incrível que quando a gente começa a buscar, quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente começa a ver as providências de Deus na nossa vida, na vida daqueles que estão perto de nós. Nesses dias aqui, irmão, a gente levantou um propósito. Que a gente está indo para um novo ponto. E, humanamente falando, quando a gente estava conversando aqui, foi tanto dos planos. Eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, o outro eu compro isso, pode deixar, vai ser assim, assim, assado. Amém, glória a Deus. E foi com sinceridade mesmo. Não foi brincadeira, são pessoas mesmo que dão. Sabe o que foi que aconteceu? Na hora de dar, nenhum deu. Sabe por quê? Porque é Deus quem escolhe. Quem deu foi aquelas pessoas que a gente nem esperava. Nem esperava. Sabe por quê? Porque é a glória de Deus. É Ele que sustenta a casa dele. Entendeu? Não é nós. A gente se acha às vezes. Não. Nós somos miseráveis. Tudo aquilo que a gente dá na obra de Deus é porque Ele nos convence. É Ele que bota na nossa mão.
E ainda assim a gente fica na luta, eu dou, não dou, não sei o quê. Teve uns aí que se rebelaram ainda, não queria dar. Aí Deus teve que tentar com as providências dele. E acabou se rendendo. Por quê? Porque é Deus. É Deus que usa. É Deus. Então a gente não pode, irmão, querer colocar Deus dentro de uma caixinha, como diz o pastor Luiz. Você ora e fica pensando. Mas pastor, eu entrei agora em jejum e oração pelo meu marido, ele está pior. Eu estou orando pelos meus filhos, eles estão pior. Eu estou orando, rapaz, eu dei uma oferta e assim, as coisas ficou pior, pastor. Fechou. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque um dos sinais, e até dos maiores sinais, que quando você está fazendo a coisa certa, é quando o inferno se levanta. Por isso que parece que Deus só age assim no final do segundo tempo, né? Mas é porque Ele quer aperfeiçoar a nossa fé. Porque na hora que a pessoa, se fosse assim, o cara chegasse aqui, pá, vou dar uma oferta aqui, aí dava, quando saísse ali fora, alguém já chegava, opa, tá aqui, Deus mandou te dar. Aí acontecesse um milagre, todo mundo dava. Não que não possa ser assim, mas tem algumas vezes que não é assim. Que não é assim. Mas você tem que ter esperança. Tem que deixar essa oferta morrer. No qual sentido? Porque tem gente que dá uma oferta e fica. Dá uma coisa errada aí. Oh, rapaz, não era para mim ter dado não. Aí, ó, esse dinheiro agora serviu para me pagar isso. Ou se eu não tivesse dado aquele dinheiro lá, ó, agora eu ia conseguir pagar aquilo. Ó, agora dava para comprar isso. A oferta não morreu. Mas você tem que deixar morrer. Embora aconteçam as coisas difíceis, mas você não deve se arrepender porque deu aquilo. Continua firme. O que você deve lembrar é assim, ó. Mas eu semeei. Uma hora eu vou colher. Uma hora, toda oferta que eu dou eu me lembro. E às vezes eu até me esqueço. Mas quando eu recebo o retorno, o Espírito Santo me lembra do dia que eu dei a oferta. Ele me lembra. Não estou nem mais me lembrando. Mas quando eu recebo um milagre, aí Deus vem e me lembra, ó, foi aquela semente que você deu. E é maravilhoso. É maravilhoso quando você recebe uma providência que vem em consequência de uma semente que Ele te levou a plantar. Então plante sementes. E eu não estou falando só de dinheiro não. Ore. Irmão, você tem que ser um sacrifício vivo a Deus. Ore com vontade e ore sem vontade. Naquele dia que tu não está com vontade é que tu tem que ir, porque tu está fazendo um sacrifício a Deus. Tu está crucificando o teu eu, o teu ego. Pastor, mas eu não quero perdoar aquele miserável, eu não quero perdoar aquela miserável. Perdoa. Se entregue em sacrifício. Senhor, por causa de ti eu perdoo, eu decido perdoar. Eu decido. Em Cristo Jesus eu perdoo. E permita Deus restaurar o seu coração para que você viva o melhor tempo de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé para a gente cear. Chamar o seu Lucas e a dona Zilma para pegar aqui os elementos. Feche seus olhos. Esse é o momento de você e eu nos julgarmos segundo a palavra de Deus. Deus não procura pessoas perfeitas, mas Ele procura pessoas que se arrependem. Davi cometeu vários erros, mas quando ele tinha o entendimento do erro dele, ele ia lá e pedia perdão a Deus. Ele ia lá e pedia perdão a Deus, mas ele nunca se afastava de Deus. Ele nunca deixava de ter comunhão de Deus. Às vezes tem crente que porque peca, comete um erro, aí não crê que naquele momento de oração que está pedindo perdão, ele já está habilitado para tomar a ceia. Isso é pecado. Se você pecou durante essa semana, que claro que pecou, que eu também pequei, mas esse é o momento de santificação. É o momento de tomar posse do poder que há no sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem um poder para nos lavar de todo o pecado.
Mas nenhum pecado consegue tirar o efeito do sangue de Jesus. Deixa um louvor aí. Querido Deus, nós queremos apresentar nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que só andamos na Tua presença por causa da Tua graça, que ela é misericordiosa. Então, Senhor, entra com a Tua revelação no coração da Tua igreja, no meu coração. Nos ensina, Senhor, a ser santificados pelo Teu sangue. Queremos pedir perdão nessa noite pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E se tiver alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus, entregar sua vida a Jesus, levante sua mão que eu vou orar por você. Pai, abençoe esses elementos, o pão, o vinho, Senhor, e queremos anunciar a Tua morte. Te pedindo, Senhor, revelação, porque quando o Senhor morreu, naquela cruz nós estávamos morrendo com o Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor levou os nossos pecados. Mas quando o Senhor ressuscitou no terceiro dia, nós estávamos ressuscitando com o Senhor uma nova criatura. Então abençoe esses elementos. Que hoje seja uma noite que nós sairemos daqui impactados por esse momento. Quem pode tomar a Santa Ceia? Todo aquele que já aceitou a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você pode tomar a ceia do Senhor conosco hoje. Se você está em comunhão com Deus e com a igreja, e como eu disse, se a sua semana não foi agradável, peça perdão aí a Deus. Tenha essa coragem. Não seja covarde de não acreditar, não ter coragem de pedir perdão a Deus. Peça perdão a Ele, porque Ele é gracioso, Ele perdoa os nossos pecados. Quem não for tomar a Santa Ceia, que não aceitou a Jesus ainda, né? Você pode se sentar e ficar em pé, somente aqueles que vão tomar a ceia do Senhor. Poder servir a ceia. Continue adorando a Deus. Continue conversando com Ele. Obrigado, Senhor. Aleluia. Santo, santo Deus. Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. O mais que a mais que a neve, sim, deixe sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Comamos todos juntos o pão.
Aleluia. Aleluia. Tomamos todos juntos o cálice do Senhor. Aleluia, Pai. Renovamos a nossa aliança com o Senhor. Queremos como igreja dizer que vale a pena andar na Tua presença. Queremos Te agradecer pelo resgate que o Senhor fez em nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela Tua bênção, Senhor, sobre nós, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Que a cada dia, Senhor, nós possamos valorizar, ter um entendimento mais profundo do que o Senhor fez por nós naquela cruz. Queremos louvar e exaltar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Louvamos e exaltamos e adoramos ao Teu nome, porque o Senhor é digno, porque o Senhor merece. O Senhor é o Deus de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Dê um aplauso ao Senhor. Irmãos, eu quero só dar uns avisos, tá? Irmãos, como os irmãos sabem, a gente vai lá para o novo ponto. E, se Deus quiser, em nome de Jesus, a inauguração está marcada para o dia 10 de dezembro. Certo? E vai acontecer algumas coisas aqui na igreja, né? Uma delas, eu quero anunciar que a gente andava sozinho como igreja, né? Eu como pastor, minha esposa, a gente andávamos sozinhos. A gente não tinha pastores para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos discipular, né? E eu estava orando há algum tempo, pedindo a Deus direção para me encontrar um pastor que fosse mais experiente do que eu, que pudesse me discipular realmente, né? Eu quero crescer mais, eu quero evoluir. Então, conheci alguns, conheci outros, então foi orando a Deus. E eu conheci um pastor, e eu comecei a ir lá para essa reunião e tudo, e a gente foi se alinhando, foi conversando, e a gente, né, se agradou dele, né, e eu fechei com ele, né, a gente entrou num acordo, e a partir do dia 10 vai ser anunciado oficialmente, né, que ele e a sua esposa será a cobertura espiritual da gente, né, que é o apóstolo Mardoni e a sua esposa. Então a gente conversou, está com 2 dias, né? Eu já vinha conversando com ele, mas foi sexta-feira, a gente realmente fechou. A gente não vai mudar a doutrina, placa da igreja, nada disso. Continua a mesma coisa, só que agora, eu e minha esposa, teremos discipuladores, né? Um casal que vai nos ajudar, que vai nos discipular, nos ensinar sobre igreja, sobre casamento, sobre tudo que a gente necessita aprender, porque eu reconheço que eu preciso aprender, eu preciso crescer. Então, para a glória de Deus, a gente conversou lá sobre doutrinas bíblicas, foi umas horas lá nós debatendo algumas coisas, e a nossa visão se encaixou muito, né, dentro daquilo que eu entendo que é correto, né, dentro da nossa visão teológica. Então, foi muito bom. Então, dia 10, teremos oficialmente um anúncio da cobertura espiritual, e ele vai estar pregando para nós, dia 10, lá no Novo Templo, certo? E também lá vamos fazer o aniversário da igreja, né? Porque, para quem não sabe, a gente está fazendo 3 anos, né? Completamos agora em outubro, e vamos fazer uma festa aí para glorificar o nome de Deus e agradecer a Ele, porque Ele tem sido conosco aí durante esses 3 anos, né? Nós podemos dizer que, como salmista, que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então vamos fazer lá uma grande festa, né? E uma outra coisa também, que no dia 10 nós teremos a primeira consagração da igreja, né? Nós estamos formando o corpo da igreja, e hoje eu quero anunciar aqui, né? Eu quero chamar aqui o Cleiton e a Bruna, cadê eles? Aqui a Bruna, aqui. E o seu Lucas e a dona Zilma. Eu não sei o que aconteceu, que eu pedi para eles virem de paletó e gravata, mas esqueceram. Né? A gente, no dia 10, né, eu já conversei com o apóstolo,
a gente vai estar consagrando, primeira consagração do ministério, né? O Cleiton e a Bruna ao presbitério, né? Consagrando ele a presbíteros, e o seu Lucas e a dona Zilma sendo consagrados a diáconos da igreja. Amém? A igreja se alegra com isso. Amém? Glória a Deus. Então, a partir de hoje, vocês já podem os chamar de presbíteros, de diáconos, né? Porque realmente eles já vêm fazendo essa função. A gente só está reconhecendo isso, né? Estão desde do início do ministério, são fiéis. O Cleiton tem uma dificuldadezinha no dízimo, mas isso aí a gente resolve, né? Mas são pessoas que, assim, sem eles, eu não teria chegado até aqui, realmente. Tanto é como um casamento, né? Foi na alegria e na tristeza eles estiveram conosco. E para me suportar esse tempo todo, tem que ser crente, né? Tem que ser crente. Quando eu marco a reunião, né, às vezes eles já vêm se tremendo, né? Mas são pessoas que são fiéis, eles entendem que eu tenho um zelo pela casa de Deus, pela liderança, e que eu quero o melhor para eles, né? E às vezes é necessário puxar a orelha deles um pouquinho assim, mas eles sempre são muito obedientes, submissos, e sempre melhoram, né? Para a glória de Deus. Então, irmãos, vamos orar por eles aqui, e no dia 10... vai ter a consagração deles e vamos fazer uma festa linda para o Senhor, porque temos muito o que comemorar, né? É um anúncio da cobertura espiritual, o aniversário de 3 anos da igreja, e vocês devem se alegrar, porque que é o primeiro de muitas e muitas consagrações que a igreja vai fazer. Amém? Sempre eu digo, Deus não chama perfeitos, Deus chama quebrantados. Quebrantados. São pessoas que, mesmo com as suas debilidades, estão ali dispostas, disponíveis para fazer a obra de Deus. Entendeu? Eu sou o primeiro, né? Eu não sou perfeito. Mas eu louvo a Deus porque Ele me quebranta e me faz ir para o caminho correto. Então, irmãos, eles aqui não são perfeitos, principalmente o Cleiton. Mas são pessoas quebrantadas. Amém? Então vamos orar por eles. Fique de pé para a gente orar, dar a bênção apostólica. E depois a igreja cumprimenta eles, parabeniza. Glorifica o nome do Senhor, né? Quando a gente fizer aqui a oração final. Feche seus olhos, estenda sua mão para eles. Pai, muito obrigado pela vida desses obreiros aprovados. Obrigado porque eles têm nos ajudado, nos servido, com as suas vidas, com as suas orações, com os seus recursos financeiros. Têm sido pessoas fiéis, Pai. Pessoas que vestem a camisa da igreja, realmente, Senhor. Então, muito obrigado pela vida deles. Que essa consagração seja a primeira de muitas e muitas que vão acontecer nesse lugar. Para a glória do Teu nome, Senhor. Que a igreja continue crescendo espiritualmente. Que ela cresça em autoridade. Porque eu creio que esse momento que está acontecendo, tudo que está acontecendo, é uma providência de Deus para a gente crescer na presença de Deus. Porque não adianta crescer de qualquer jeito. A gente tem que crescer dentro dos princípios. Porque Deus nos chamou para isso. Então, muito obrigado por esse momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja hoje e eternamente. Quem crê diz, que Deus te abençoe. Cumprimente os irmãos, parabenize aqui os novos obreiros da casa de Deus. Irmãos, e tem ali um mucuzá, tem um cafezinho ali, né? Não saia sem comer antes.